Olá, amigos. Hoje, em Causos de Vasco Vasconcelos, texto 34, falaremos sobre o artigo No Edifício Joelma, trecho do livro A Face Oculta de Gaia. Este texto complementa um outro texto homônimo de seu outro livro, Experimentos Fora do Corpo. Então vamos à obra. O estado de psicose post-mortem não só atinge uma pessoa isoladamente, como também vários outros que se encontram no mesmo processo de resgate kármico. Esse caso pode ser considerado exemplo típico do que ocorre após a saída definitiva de pessoas de seus corpos físicos. Aconteceu o resgate daqueles que estavam receptivos. Entretanto, o drama continuou no plano extrafísico para aqueles que ainda se encontravam fixos em seus problemas diários. O quadro não evolui para as pessoas que lá se encontram e o caso ainda não teve um desfecho. Tudo continua como no momento em que estava acontecendo. Suas mentes fixaram a tragédia e congelaram a imagem. O tempo para eles parou no dia 2 de fevereiro de 1974, ocasião do incêndio do edifício Joelma. No entanto, julgam que ainda estão vivenciando o desastre. Aqueles que se encontravam mais receptivos e mais lúcidos foram resgatados pelos encarregados da expedição. Entretanto, aqueles que não imaginavam encontrar-se em uma situação destas acreditam que a vida se encerra com a morte do corpo físico, ainda se achavam vivendo o momento final. No caso dessas pessoas acima citadas, elas estão colocando em uma situação de tempo e espaço diferente da nossa. A densidade de algumas impede que os amparadores não sejam notados, o que poderia facilitar o trabalho dos socorristas. Serão resgatados? Sim, quanto a isso não resta a menor dúvida, sendo que dependerá primeiramente de uma tomada de posição com relação àquele quadro. Eles, por si só, irão perceber que algo diferente daquela situação não se ajusta com a ordem dos fatos e começarão a desconfiar que alguma coisa está errada. Surgirá a dúvida, a incerteza, e logo seus pensamentos alcançarão outras esferas extrafísicas mais sutis, que encaminharão até eles seus mensageiros. Um caso parecido com esse aconteceu no início da década de 80, quando eu participava de um experimento em São Carlos, São Paulo. Contudo, deixei de narrar em meu livro Experimentos Fora do Corpo. Naquela ocasião, fui com um amparador a um determinado lugar do Oceano Pacífico. Voando então na horizontal e próximo ao mar, eu senti o frescor da água e, ao nos aproximarmos do nosso alvo, comecei a ouvir vozes. Rapidamente, estacionamos próximo de um grupo de soldados americanos que haviam participado da Segunda Guerra. Eles estavam ali, presos, fixados em seu drama. Olhavam para seus corpos horrorizados, mutilados devido a ataque de tubarões. Encontravam-se abraçados em um só grupo. A cena impressionava devido ao estado de horror das vítimas próximos aos seus corpos. Eles, na contagem de tempo relativa à nossa dimensão, ficaram décadas naquela situação onde suas mentes congelaram o momento fatídico. Mas do plano que se encontravam, não vivenciavam o presente, não perceberam o transcorrer do tempo cronológico, ficaram no tempo psicológico. Através do emprego de bioenergia, fui sendo orientado pelo amparador da melhor maneira de proceder ao resgate. E eles foram devidamente encaminhados para uma colônia extrafísica que providenciou o recolhimento das vítimas. Com o passar do tempo, situar-se-ão melhor na nova vida e serão felizes. Então, amigos, foi esse o trecho de hoje. Eu agradeço a todos, muita paz e até de repente.